Meus irmãos, 1 Samuel, capítulo de número 9. Diminui só um pouquinho, filho, o microfone. Pode diminuir um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, e filho de Becorate, filho de Afiás, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salissá, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salaim, porém tampouco estava ali. E também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Deus da Bíblia, te exaltamos, te glorificamos pela tua infinita grandeza, pelo teu amor, e te pedimos que o Senhor, ó Pai, fala conosco nessa noite por intermédio da tua palavra. Não o que queremos, mas o que tu sabe que necessitamos, e te louvaremos. Amém. Queridos, eu preciso agora de toda a sua atenção voltada à palavra que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite. O texto está se referindo em uma das passagens bíblicas que destacam a grandeza dos propósitos de Deus para com a vida daqueles em que o amam. O texto está frisando que Quis, pai de Saul, o texto está frisando que Quis, pai de Saul, ele tinha algumas jumentas em sua casa, e essas jumentas que estavam sobre a responsabilidade de Quis, e também assim estava sobre as responsabilidades de Saul, era de grande valia para aquela família, porque através das jumentas, Quis, pai de Saul, adquiria para si o sustento de sua casa. As jumentas eram utilizadas na questão de transportes, tanto de mercadorias, de alimentos, como também para que eles pudessem se locomover. Nos dias de hoje nós podemos até subestimar ou desprezar ou desacreditar da importância de ter uma jumenta ou um jumento. Até porque quando nós falamos a respeito disso, quem viaja para o Nordeste brasileiro sabe que os jumentos, eles já tiveram grande importância, grande valor para quem mora naquelas cidades. Os jumentos eram o meio de transporte que, sem sombra de dúvidas, era indispensável. Até que as motos começaram a tomar conta das cidades do Nordeste,
E quando a gente viajamos para lá, o que mais a gente vê na beira de estrada, abandonados, largados, desprezados, nós nos deparamos com muitos jumentos. Então, o texto é bem claro em destacar que as jumentas era um meio que era de grande valia para a família de Quis. Se nós fôssemos trazer uma comparação com aquela época, com os dias de hoje, tem muita gente aí que são bem de vida e tem condições de ter em sua garagem as conhecidas Lamborghini ou Ferrari, não é isso? É de grande, mas de grande valor. Na época, ter uma jumenta era mais valorosa ainda pela questão de ser jumenta, porque o jumento é importante, mas quem tem a importância de gerar, de produzir, são as jumentas. Se eles tivessem ali em torno de 6, de 7, de 8 jumentas, apenas um jumento daria conta de todo o recado e fazer com que a multiplicação desse continuidade. Então, Quis tinha uma importância muito, mas muito grande, voltada em questão dessas jumentas. Ele sabia que se eles não tivessem as jumentas, eles não teriam como trabalhar, eles não teriam como se locomover por distâncias longínquas, eles não teriam como transportar as mercadorias em que eles transportavam. Ou seja, era um prejuízo irreparável para Quis se ele não tivesse como ressarcir a perca de uma daquelas jumentas. Até que a Bíblia diz que quando chega um certo dia, como de costume, eles soltavam as jumentas em um determinado lugar e deixavam elas à vontade para elas se alimentar, mas depois eles iam até o mesmo lugar e ali elas estavam. Nesse dia aconteceu diferente. Eles soltaram as jumentas, elas foram para um determinado lugar. Só que as horas se passam e os servos de Quis percebem que as jumentas não estavam mais ali. As jumentas haviam se perdido. Neste momento, Quis chama Saul, seu filho, e diz: meu filho Saul, as jumentas se perderam. Então eu quero que você chame um dos moços ou um dos servos e vá juntamente com ele procurar as jumentas que se perderam. Saul, como um filho que não era somente de boa aparência, como o próprio texto destaca, que em beleza física, que era incomparável, não tinha um homem tão belo quanto Saul naquela época. E estamos falando em um tempo que Saul era um homem muito obediente a seus pais. Ele é o tipo de pessoa que estava voltado a honrar o seu pai e a sua mãe, custasse o que custasse. Então, quando o seu pai Quis diz: Saul, meu filho, pega o servo, vai procurar as jumentas que se perderam. Imediatamente ele chama um dos servos, é claro que um dos servos mais experientes, que conhecia bem o trajeto em que as jumentas costumavam percorrer, um servo que conhecia muito bem a região aonde eles estavam e aonde as jumentas poderiam estar. E eles pegam o seu alforge. Saul pega um alforge, o servo pega um alforge. O que era colocado nesse alforge que eles levavam? Pães, para eles se alimentarem no percorrer de todo o caminho, porque a fome batia. Em alguns lugares eles conseguiam beber água, mas porém o pão tinha que estar com eles no alforge. E eles começam a percorrer a procura das jumentas. No versículo de número 4, a Bíblia diz que eles foram pelas montanhas de Efraim. Mas ao chegar nas montanhas de Efraim, as jumentas não estavam. E dali eles passaram a terra de
Salisa, ou Salissa. Mas a Bíblia diz que, porém, não as acharam. Porém, eles foram à terra de Salaim, ou Salim, porém, tampouco elas estavam ali. Eles continuam percorrendo e também eles foram à terra de Benjamim, porém, tampouco elas não estavam ali. A Bíblia expressa no versículo 5 que, vindo eles então à terra de Zufe, Saul disse ao seu moço, ele olha para o servo, para o moço e diz: já andamos todo este percurso, já fomos pela montanha, já fomos em tal localidade, já descemos a serra, e você já percebeu que as jumentas não foram visualizadas, já é final de tarde, e o nosso pai já deve estar preocupado não somente com as jumentas, mas conosco também. E para que ele não venha se afligir de tão grande preocupação, até a ponto de se esquecer das jumentas e se preocupar conosco, porque depois de tanto tempo nós não retornamos para casa, e as jumentas não apareceram, eu vou esmiuçar de uma forma melhor para você entender. Nosso pai pode até pensar que alguma coisa de ruim aconteceu conosco. Ou seja, eles procuraram, mas não acharam. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo de número 8, e depois também Lucas capítulo 11, versículo 9 e o versículo de número 10. Mateus capítulo 7, versículo de número 8. Pode ler, pastor Leandro. Diz assim a palavra: pois todos que pede, recebe. Espera aí. Todos que pede, recebe. Prossegue. O que busca, encontra. Ok. E o que bate, abre-se-á. Ok, segura aí. Então, o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Olha aqui para mim. A Bíblia nos dá garantia de que quem pede, recebe. E quem busca, encontra. Em algumas versões diz: quem procura, acha. Então, se nós procurarmos algo que se perdeu, nós vamos achar ou encontrar. Lucas capítulo 11, versículo 9 e o versículo de número 10. Lucas capítulo 11, versículo 9 e o versículo 10. Pode ler, pastor Edilson. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscarei e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ok, então buscais e achareis. Olha aqui para mim. Então, se eles estavam procurando, eles iriam achar. Agora, em contrapartida, se eles não fossem procurar, eles não encontrariam. Observa que alguma coisa havia se perdido. E o que havia se perdido? As jumentas do pai de Saul, de nome Quis. Então, as jumentas haviam sido perdidas. E quando algo foi perdido, alguém saiu para procurar. Nós vivenciamos em uma época, em uma geração, em que estamos programados somente para ganhar, para ter, para receber, mas não estamos preparados para perder. Eu nunca encontrei alguém se conformar com a perca. A perca, ela nos ensina várias
várias experiências da parte de Deus para com as nossas vidas. Eu posso até destacar que nós aprendemos mais quando perdemos do que quando ganhamos. Quando você está dirigindo e você passa por uma rua e ali tem um imenso buraco, e esse buraco ele está mais ou menos ali no canto do lado direito, e você vai dirigindo e quando pensa que não, você permite o carro cair ou a roda no buraco. No dia seguinte, quando você está vindo ali naquele mesmo lugar e você observa o buraco de lá, o que vem no seu pensamento? Eu não vou deixar que aconteça o que aconteceu, porque eu tive uma perca, um prejuízo, pode ser um pneu estourado, uma roda amassada. Então você evita aquilo ali porque você perdeu. Quando você vai em uma entrevista de trabalho e você responde todas as perguntas conforme estão ali, mas quando chega na última pergunta que é feita a você, você acaba dando um deslize. Eu lembro de uma experiência em que o indivíduo que servia a Deus, ele foi chamado para uma entrevista de trabalho, e era um crente de oração, era um crente fervoroso, que buscava a Deus em todo o tempo, mas ele queria muito aquele trabalho. E quando ele chega ali diante do gerente da empresa para iniciar a entrevista, ele senta, se posiciona, e o gerente diz para ele: eu quero te fazer algumas perguntas, mas antes de eu fazer algumas perguntas para você, eu quero te fazer uma primeira pergunta. E ele falou assim: pois faça. Você realmente está disposto a trabalhar? E ele disse sim. E ali o gerente foi fazendo ele várias outras perguntas seguintes. Foi perguntando aonde ele morava, as experiências que ele tinha, se ele já tinha trabalhado em outros lugares, se ele tinha experiência naquela área. E conforme ele foi perguntando, o gerente foi colhendo as informações, e quando chega no final da entrevista, o gerente olha para ele e diz: eu vou te fazer a última pergunta. Ele disse: pode fazer. Você é crente? Você é servo de Deus? Aí ele pensa consigo mesmo: se eu disser que sou crente, ele não vai me contratar. Se eu disser que sou um servo de Deus, ele não vai querer me dar uma oportunidade, porque o mundo sempre diz não para as coisas de Deus. Ele olhou para a aparência do homem, e quando ele olha para o gerente, ele diz: não, meu senhor, eu não sou crente, eu não sou um cristão. O gerente olhou dentro dos olhos dele e disse: eu vou te perguntar mais uma vez, que eu acho que você não entendeu. Você é um crente, é um servo de Deus? E ele disse: não, meu senhor. Ele disse: você tem certeza? E ele disse: absoluta. Não sou. Ele falou: ok, que pena. Ele disse: por quê? Porque eu estou à procura de alguém para trabalhar aqui, mas esse alguém tem que ser uma pessoa de muita confiança. E eu já tinha colocado no meu coração que eu iria contratar um servo, um crente fiel a Deus. Como você não é, você não se adequa, não encaixa na oportunidade, na vaga que está disponível. Aquele rapaz saiu de cabeça baixa, e aquilo foi uma experiência para ele entender que ele perdeu a oportunidade de ter um emprego em suas mãos, mas ele levou para si uma experiência de que tem coisas que a gente perde, mas que lá na frente vai nos fazer ganhar. Tem percas que são permissão de Deus para amadurecer o nosso caráter, para mexer na nossa estrutura, para moldar o nosso entendimento. Nem todas as percas é Satanás, até porque para o diabo tomar alguma coisa de mim, de você, ele tem que pedir permissão primeiro a Deus. Lembra de Jó, que tinha tudo? Jó tinha tudo, até que Satanás se apresenta ao Senhor e diz: também ele tem tudo o que ele quer, permita-me tirar tudo e tu verás se ele não vai blasfemar e negar a ti. O Senhor diz: ok, desafio fechado, vai lá, Satanás. Aí Jó perdeu gado,
Jó perdeu fazenda, Jó perdeu camelo, Jó perdeu finança, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu a saúde, Jó foi perdendo tudo. Mas a presença de Deus, ele não perdeu. Resultado final, conclusivo, Jó perdeu tudo, mas pela sua fidelidade com Deus, na conclusão da história, Deus restituiu em dobro na vida de Jó tudo quanto antes ele possuía. Aleluia! Quem sabe você perdeu a razão de viver. Quem sabe você não sente mais o anseio, a graça, a vontade de estar vivo. Quem sabe você tem perdido o sono todas as madrugadas. Você vê o dia amanhecer, está perdendo o sono. Quem sabe você perdeu a unção de Deus sobre a sua vida. Antes você sentia, hoje você não sente mais. Antes você falava em mistério, hoje você não fala mais. Antes você profetizava, hoje você não profetiza mais. Antes você cantava, hoje você não canta mais. Antes você pregava, hoje você perdeu. Perdeu o anseio, perdeu a vontade, perdeu a graça, perdeu a chama voltada pelas coisas de Deus. Não tem mais o anseio, foi perdido. Só que eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a tua vida nessa noite. Você só vai continuar perdendo se você se conformar com a perca. Como assim, bispo? Saul não ficou em casa esperando o que foi perdido voltar. Saul foi atrás. Saul não se conformou com a perca. E o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: e aí, está perdendo e vai ficar só olhando? Está perdendo e vai se conformar com a perca? Não, não, não. Deus marcou essa noite para te dizer: você não vai perder mais, porque Deus está entrando com provisão nesta noite. Ele está dizendo: eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou te alegrar, eu vou te encher, eu vou te curar, eu vou te renovar, eu vou trazer de volta o que foi perdido, diz o Senhor. Que procura acha. Nós não podemos nos conformar com a situação em que nós estamos vivenciando. Não é normal nós virmos para um culto como esse e não sentimos nada. Não é normal, não é normal, não é normal. É porque as pessoas olham diferente, elas querem culpar alguém. A pregação foi ruim, o pregador não tem unção, a palavra não foi boa, querido. A gente não espera sentir para glorificar, a gente glorifica para sentir. A gente não espera sentir para adorar, a gente adora para sentir. Eu estou sentindo que o Deus da Bíblia está passeando aqui nessa noite. É por isso que o diabo está furioso com esta obra, com a tua vida, com a tua família, com a tua casa. Mas eu quero ser profeta nessa noite para te dizer: o tempo da perca acaba hoje. Teu marido vai voltar a adorar, a cultuar, a se alegrar. Teu filho vai voltar para as palavras. Eles procuraram as jumentas por tudo quanto foi lugar, mas eles não encontraram. Eu quero deixar algo destacado, que o tipo de pessoa que tem que estar do nosso lado, à nossa esquerda, à nossa direita, o tipo de pessoa que a gente tem que escolher para estar perto de nós, é no mínimo com as qualificações do servo de Quis, com as mesmas qualificações do servo que estava com Saul. Porque quando ele disse assim: pastor Hinaldo, vamos voltar,
Nós não encontramos, acabou. Fizemos nossa parte, nós não encontramos, vamos retornar. Ou seja, vamos desistir. Mas o servo não, ele disse: não, nós não vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, Saul. Aqui, nesta terra de Zufé, existe um homem de Deus. E se nós formos até este homem de Deus, ele é tão usado por Deus, que ele vai nos conduzir até onde as jumentas estão. Só que na época, quando alguém ia se encontrar com um homem de Deus, este alguém que tinha que levar presente. Era de costume, era tradição. Se alguém fosse visitar um profeta, um servo de Deus, ele tinha que levar presentes para ele. E quando Saul põe a mão no alforje, ele diz: espera aí, como vamos encontrar o homem de Deus, se não temos presentes para levar para ele? Até os pães que estavam nos nossos alforjes se acabaram. Ou seja, a gente andou tanto, cansou tanto, que comemos todo o pão que estava no alforje. Como é que nós vamos se encontrar com o homem de Deus de mãos vazias? Mas o servo diz: não se preocupe, eu tenho certeza de que ele vai nos receber com pão ou sem pão, tendo ou não tendo, sendo alguém conhecido ou sendo alguém esquecido. Está entendendo? Seja alguém de perto ou seja alguém de longe, seja alguém pequeno ou seja alguém grande. E eles vão até o encontro do homem de Deus. E quando eles chegam próximo ao centro principal daquelas terras, eles se encontram com alguns homens e diz: vocês viram o homem de Deus que está nesta cidade? E eles respondem: sim, ele está aqui na cidade. Vocês estão se referindo a Samuel? Ele diz: sim, é ele mesmo. Pois é, daqui a pouquinho ele vai passar aqui. Opa, vamos nos encontrar com ele. Só que na lógica humana, eles estavam ali por conta de alguma coisa que havia sido perdido. Eles estavam ali procurando as jumentas. Eles andaram montanhas, eles andaram vilarejos, eles andaram por todos os lugares, mas não encontraram as jumentas. Porque eles não sabiam aonde as jumentas estavam. Saul não sabia, o servo não sabia, os moradores não sabiam, eles não sabiam aonde as jumentas estavam. Porém, o Deus da Bíblia, o grande eu sou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que era, aquele que é, aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, e está vivo e está presente nessa noite. O Deus da Bíblia sabia aonde as jumentas estavam. O Deus da Bíblia não somente sabia onde as jumentas estavam, mas foi o Deus da Bíblia quem escondeu, quem permitiu que as jumentas se perdessem. Por que, bispo? Porque Deus tinha propósito através das percas das jumentas. Eu quero antecipar para você que está no templo, para você que está em casa nessa noite: a tua perca não foi algo por coincidência, foi permissão de Deus. Deus tem um propósito em tudo isso, mas porém o propósito de Deus é honrar a tua vida, é honrar a tua casa, é honrar a tua família, é honrar teu esposo, é honrar teus filhos. O tempo da honra vai chegar, diz o Senhor.
Olha aqui para mim. Um dia antes. Quanto tempo? Um dia antes. O servo Samuel está em casa. O homem de Deus está em casa. Aí o Senhor fala com Samuel assim: Samuel! Sim, Senhor. Amanhã, por esta mesma hora, vai 2 homens procurar por você. E eles estão procurando as jumentas que se perderam. E um desses homens, Samuel, se chama Saul. E o propósito, Samuel, em que eu permiti que as jumentas se perdessem, foi nada mais, nada menos para permitir que este tal Saul viesse até você. E aí, Senhor? E aí, quando ele vier até você, você vai ungir este homem por nome Saul como rei de Israel, porque é tempo de honrar a Saul e é tempo de honrar o meu povo, é tempo de cumprir propósito, é tempo de cumprir promessa, e assim será, Samuel. Dia seguinte, Samuel, estando em Zufé, se encontra com o servo e com Saul, e se apresentam e começa um diálogo. Homem de Deus, as jumentas se perderam, procuramos nas montanhas, não encontramos, procuramos em Efraim, não encontramos, em Lícia não encontramos, em Saalim não encontramos, também nas terras de Benjamim não encontramos, aqui em Zufé também não encontramos. E agora, Samuel, peraí, esquece agora um pouquinho a questão das jumentas, porque o assunto que eu quero tratar com vocês agora é outro, mas daqui a pouquinho nós vamos resolver a questão das jumentas. Capítulo de número 10, versículo de número 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade, partindo-te hoje. Ou seja, depois que ele é ungido, Samuel diz: partindo-te de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que eu por meu filho farei. Olha aqui para mim, mais ou menos assim. Vocês vão encontrar 2 rapazes, e quando você encontrar esses 2 rapazes, eles vão dizer para vocês 2: já acharam as jumentas. Em outras palavras, as jumentas já foram achadas, encontradas, mas porém, teu pai não está mais nem um pingo preocupado com as jumentas. Eles estão preocupados com vocês 2. Se Saul não fosse convertido, ele diria: mas como assim? Depois de tanto sacrifício, de andar em cima das montanhas procurando e não encontrando, depois de Efraim andar tanto e não encontrando, depois de Saalim e não encontrar, depois de Benjamim e sem encontrar, depois de Zufé e não encontrar, aí a gente agora, depois que retorna de tudo isso, de todo esse cansaço, aí você vem me dizer que já acharam, rapaz, e além disso ainda vem me dizer que papai não quer mais nem saber da jumenta, só quer saber da gente.
A gente estava atrás da jumenta, se sacrificando pela jumenta, se esforçando pela jumenta, e papai não está nada preocupado com a jumenta. Sabe por quê? É porque Deus estava querendo dizer para eles: o negócio não é importante em questão de perca. O importante de tudo isso é porque através da perca Deus te faz ganhar. Através da perca Deus te faz vencer. Através da perca Deus te faz conquistar. Tem alguém que está me ouvindo agora e perdeu alguma coisa e está dizendo: Deus, por que eu perdi isso? Deus, por que eu perdi aquilo? E Deus te trouxe aqui para te dizer: pensas tu que perdeu, mas lá na frente tu vai entender que tu fez foi ganhar. Tu fez foi ganhar. Tem gente que está entendendo o mistério aqui nessa noite. Capítulo 10, versículo 14, eu já estou terminando. E disse-lhe o tio de Saul a ele e a seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que o que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio: declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino que Samuel falara lhe não declarou. Olha aqui para mim. Ou seja, nem tudo você deve falar. Eu estou dizendo que às vezes a bênção não chegou por completo. Aí você fala, aí acaba perdendo a bênção. A curiosidade do tio dele era saber o que Samuel havia dito a ele. Mas ele disse: não, eu vou contar para ele somente o negócio da jumenta. As jumentas nós encontramos. E o que Samuel falou? O que Samuel falou eu não posso lhe contar. Porque o que estava em jogo ali era a honra de Deus na vida de Saul. Para você entender no mundo espiritual o que Deus está querendo dizer, tem gente que está pertinho de você, não para ver a tua vitória, mas está doidinho para escutar você lançar alguma coisa para ver a tua derrota. Mas Deus está falando aqui nessa noite: você não precisa contar para ninguém o que Deus está fazendo. Por quê? Porque quando eles pensaram que não, Saul aparece com a coroa na cabeça. Ele não precisou falar: eu sou rei, eu estou acima de tudo, na responsabilidade do povo, eu fui levantado por Deus. Por quê? Porque quem é levantado por Deus não precisa se declarar, Deus mostra. Agora olha aqui para mim. Se Saul tivesse voltado e não ido adiante a procurar as jumentas, ele havia recebido a honra de Deus, a vitória tinha chegado, a provisão tinha vindo sobre ele, a honra tinha alcançado. Então diga para o seu irmão: e por que é que você às vezes pensa em desistir de correr atrás do que foi perdido? Olha aqui para mim. Isso é tão forte. Eu estou pregando aqui na simplicidade. Isso é tão forte que quando Deus determina a bênção para alguém, o diabo não consegue intervir. Eu estava vendo um camarada falando essa semana na televisão, e agora surgiu um negócio da lei aí para você pegar um dinheiro que ficou em contas esquecidas. E o camarada ficou se surpreendido com tanto dinheiro que tinha lá esquecido. Mas ele foi atrás, ele foi procurar. E quem procura, acha. Agora se ele diz: quer saber de uma coisa, eu acho que tem nada, eu vou lá nada,
aí não vai receber a bênção. E quanto mais a bênção está perto de você, olhe para cá, mais o negócio começa a estreitar. Quanto mais perto da vitória chegar, mais difícil fica. Está entendendo como é que é? No ditado popular, tem um ditado que o povo diz aí, que existe a melhora da morte. Quem já ouviu falar sobre isso? Diz que o paciente, quando ele está nos últimos minutos de morrer, ele demonstra um estado de melhora, de repente, repentina. Aí quando pensa que não, morreu. É assim. Mas na ótica de Deus é diferente. É quando o negócio parece que está ficando mais difícil, é que está perto da vitória chegar. E Deus está olhando e está dizendo: se meu filho não desistir, a vitória vai chegar. Se minha filha não parar, eu vou honrar ela. Levante a mão para o céu, que eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Deus vai restaurar com dose dupla, vai ser bênção dobrada. O que Deus vai fazer para a glória do seu santo nome. Te prepare para receber o que vem do alto sobre a tua vida. Te prepare para receber a unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a provisão de Deus sobre a tua história. Olha aqui para mim. Imagina quando Saul chega em casa e ele olha e vê lá o cercado. E quando ele pensa que não, olha aqui para mim, deixa eu esmiuçar para você entender aqui, deixa eu conjecturar para você entender. Imagina Saul chegando, vem cá, servo, outro quer ser Saul, tu escolhe. Então vem cá, servo, vem cá. Imagina os dois chegando, aí o tio vem receber, o tio. Aí pergunta: onde é que você estava, rapaz? Ele estava procurando a jumenta, tio. Olha aqui. E eles estão dialogando aqui. Aí quando pensa que não, o cercado está de lado. Aí as jumentinhas estão lá entrando dentro do cercado e saindo. Entrando dentro do cercado e saindo. Está entendendo? Imagina eles olhando assim, vem cá, servo. Imagina eles conversando e olhando assim, pensando: como é que pode, moço? Nós foi longe atrás da jumenta. Olha lá elas entrando, saindo, não vai para longe. Está entendendo? Pode voltar. Está entendendo? Era o mesmo que Deus estivesse dizendo: quando eu quero honrar alguém, eu faço até jumenta desaparecer. Seja profeta de Deus e diga para quem está à tua esquerda, à tua direita, diga: aguenta mais um pouquinho. Assim, tem vitória chegando. Oh, Aramanta. Vê se ele está com cara de quem acredita que a vitória está chegando. Oh, estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. O negócio é não parar, o negócio é não se conformar, o negócio é não desistir. Ergue a cabeça, profeta. Estufa o peito e vai para cima, vai para frente, vai adiante, persevera. Nem tu carrega a tua casa nas costas, nem tu carrega aquele esposo que não tem compromisso com Deus nas costas, nem tu amarra ele e traz arrastando, mas persevera. Olha aqui para mim. Saul saiu para procurar jumentas como um simples filho, mas ele torna para casa com a promessa e o azeite sobre a sua cabeça, ungido como rei de Israel. Saiu como servo, voltou como rei. Tem gente que está olhando para você e está dizendo: coitadinho dele, mas não sabe com quem ele está falando, que é o coitadinho.
O diabo tem feito tanta obra para destruir tua casa, para destruir tua família, para destruir tua comunhão, para destruir teu casamento, para destruir a tua paz, para acabar com tua alegria, para destruir tua saúde. Mas nesta noite o Deus da Bíblia está dizendo: você pode entrar fraco, mas vai sair forte. Você pode entrar triste, mas vai sair alegre. Você pode entrar vazio, mas vai voltar cheio da glória de Deus. Levante a mão para receber. O Espírito Santo está presente aqui nessa noite, no templo, em casa, na rua, no trabalho. Começa a receber de Deus. Vai, eu vou deixar você adorar. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, fale mistério com Ele. A história não termina assim, diz o Senhor. Tem provisão, tem vitória, tem graça, tem poder, tem conquista, tem maná, tem provisão do alto. Vai chegar, está chegando. Deus vai te honrar. Recebe aí em nome de Jesus. Se coloque de pé, se coloque de pé. Olha aqui para mim. Eu tenho observado muito a estratégia que o diabo tem utilizado nos últimos dias. Quando ele não consegue atingir um cristão com suas setas, com os seus dardos, com suas obras das trevas, sabe o que ele faz? Sabe o que ele está fazendo? Colocando um crente contra o outro, por coisas tão insignificantes, e se eu fosse contar para você, que você ia rir em vez de chorar. Está entendendo? São coisas tão simples, tão insignificantes, que um fica de banda com o outro, um fica pirraçando o outro, você está entendendo como é que é o negócio? Um fica assim: eu não me bato muito, eu não dou muita ideia, eu não me misturo mais. E Deus marcou essa noite para dizer: é tempo de acabar com isso. É tempo de fazer que nem um servo fez, está entendendo? E como é que o servo fez? Não, Saul, nós não vai voltar não, nós não vai desistir não. Nós estamos juntos, vamos procurar o homem de Deus, vamos buscar Deus, vamos servir a Deus, vamos atrás da provisão, vamos atrás da bênção do milagre. E o diabo, irmão, ele vai se infiltrando nessas coisinhas, É quando você passa pela igreja e vê um papel no chão, irmão fala: irmão, cata esse papel. Não é responsabilidade minha, é de fulano a responsabilidade. A responsabilidade não é de Beltrano, não é de fulano. A responsabilidade é nossa. Nós somos membros de um só corpo, do corpo de Cristo Jesus. É tempo de amadurecimento. Tem que ter maturidade para ser servo na casa de Deus. Aqui para mim. Saul foi ungido a rei, mas da onde partiu a atitude e a decisão de perseverança? Foi do príncipe? Foi de quem? Do servo. O maior escalão diante de Deus não é ser bispo. O maior escalão diante de Deus não é ser pastor. O maior escalão diante de Deus é ser servo. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se nós não conseguimos servir nem o nosso irmão, tá gostoso? Uma olhadinha? Maravilha, maravilha. Estamos em época de pandemia, não é? Pandemia. Uma olhadinha. Tá boa. Que isso é unidade, isso é ser servo. Pega, varão, para tu não pegar corona, põe lá. E depois passar o quingel, viu? As coisas é assim, irmão, hoje em dia. Pastor Eliane, não fique perto de Rosinha. Ela teve corona. Vim te avisar, viu? 2 meses atrás. Mas eu acho que até 6 meses ainda pega.
ele não consegue ser servo. Ser servo não é só quem tem responsabilidade, não. É não. Ser servo é responsabilidade de... Olha por onde a mensagem percorreu e aonde Jesus está concluindo. Eu pensei que Jesus ia concluir em Saul como rei. Eu pensei que Jesus ia concluir em Quis, com uma preocupação tão grande pelaquilo que foi perdido. Mas o Senhor está concluindo aonde? No servo. No servo. Está entendendo? A bispa é testemunha do que eu vou falar aqui. E eu digo isso não para me aparecer, nem para dizer que eu faço. Que a Bíblia fala que a gente tem que dar com a mão e esconder. Estou falando a respeito pessoal. Quando é obra missionária, é para todo mundo ver mesmo. Porque quem faz não é o homem, quem faz é a obra missionária em nome de Jesus. Mas às vezes eu encontro com alguém, vou dar a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu querido. Aí quando ele pensa que não, dá uma ervada na mão assim. Uau, aquela onça na mão, e ele pega. Haver um mico, haver um peixe. Está entendendo? Aí quando pensa que não, passa-se meses, eu já esqueci. Aí eu estou sem nem R$1 na carteira. Eu falo, Senhor, como é que eu vou? Hoje eu queria fazer um lanche, não tem nem R$1, Senhor. Aí quando pensa que não, vem um abençoado, Pai do Senhor, bispo. Aí o Pai do Senhor, meu querido. Quando pensa que não, olha assim, 2 onças. Eita, olha o mistério. Está entendendo? É tanto que se recebe. Quando você serve alguém, de alguma forma você é servido. E eu nunca semeei na vida de alguém dizendo, Senhor, oh, meu arrependimento, meu pai, minha onça foi. Nunca. Porque eu sei que a gente planta aqui, a gente pode não colher aqui, mas a gente colhe lá, a gente colhe acolá, a gente colhe por ali, porque Deus cuida de nós. Quando você serve aqui, alguém te serve aqui, ali. Quando você serve ali, alguém te serve lá. E nós vamos servindo uns aos outros, e nós vamos ajudando uns aos outros, e nós vamos levantando uns aos outros, e nós vamos sombrando uns aos outros. Mas ninguém fica para trás, ninguém desiste, ninguém para, ninguém se entrega. Aí nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu vou terminar a mensagem com todo o comportamento cristão, com todo o carinho. Faz assim com o seu irmão, diga assim, ó, estamos juntos, hein? Com carinho, diga assim, você não está sozinho não, viu? Diga assim, diga, eu estou aqui, eu não sou invisível não. Terminar a mensagem, diga para o seu irmão, seja o servo de Saul. Diga, seja como o servo que disse não, que disse não, não vamos desistir, não vamos recuar, não vamos nos conformar, vamos à frente em busca da vitória. Ele está na casa, ele está na casa, ele está na casa. Recebe aí a glória que vem de Deus e seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Urabacando labachore becanda labá, urimiore flaueregacho darabacanda, urasterebicobada. Recebe a glória dele nessa noite. Olha aqui para mim, deixa eu terminar. Tem gente aqui que está aqui hoje e foi assim. E aí, tu vai para o culto hoje? Tu vai para o culto hoje? Ah, eu não vou para o culto não. Ah, eu também não vou para o culto não. Aí chegou alguém que disse assim, nós vamos para o culto sim. Vamos, nós vamos para o culto. Se arruma. Mas não, eu vou lhe esperar. Nós vamos para o culto sim.
Você sabe o que é isso? É sinal do servo trabalhando, servindo e dizendo: a tua bênção é minha bênção, a tua vitória é minha vitória, o teu milagre é o meu milagre, a tua conquista é a minha conquista. Nós vamos vencer esta batalha e o nome de Jesus vai ser glorificado. E a sua cabeça, deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Eu ministro, ó Pai, um novo tempo na vida do teu povo. Eu ministro um tempo de provisões que vem do alto de uma forma especial. Eu profetizo uma unção sobrenatural sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Senhor, que haja desejo, anseio pela tua presença, pela tua casa, pelo teu reino, pelas tuas coisas. Meu Deus, eu profetizo um tempo de unidade, de comunhão, de santidade, um tempo de companheirismo, que nós possamos estar juntos, vencendo, conquistando, chorando, se alegrando, e que nós possamos, ó Pai, servir uns aos outros e obter vitória para a honra e a glória do teu nome. É o que eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Senta.